Olá a vocês que acompanham o meu canal no YouTube, Instagram, Facebook, vai dando like aí. E gostaria de dizer para vocês que está se aproximando o dia 4, hoje é dia 1, dia de Todos os Santos. E então, dia 4, estaremos lá em Nazaré do Pico para que os soldados das volantes, em especial os nazarenos, porque vai ser lá em Nazaré, estaremos reunidos para comemorar, né, a história dos nazarenos, dos soldados das volantes do Brasil. Uma data importantíssima. O cangaço, estamos ligadas diretamente ao cangaço, porque foram os combatentes nazarenos que expulsaram o Lampião Virgulino Ferreira da Silva, nascido ali em Vila Bela, e ele saiu saiu de Pernambuco e foi embora. Então, eu vou começar a explicar, vão ser vários vídeos, o porquê do Lampião ter se tornado uma pessoa errante. Uma pessoa que não tinha paradeiro, estava sempre... Nós podemos estudar de várias maneiras, né? Seguindo algumas linhas, né? E eu sempre fiz opção pela psicologia e pela psicanálise, mas também a gente vai entrar na parte do significado, o porquê dessa história do Virgulino, e eu vou fazer algumas associações entre a história do Virgulino, como eu também acompanhei já vários vídeos do Rabino Yav Yaakov, né? Ele conta a história, que a história se repete, alguma coisa cíclica. Tem o vídeo dele que eu compartilhei em minhas páginas do Facebook, né? Então, eu vou enveredar por esses caminhos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês exatamente essa parte que vem também, esse meu estudo, a partir deste livro daqui, ó. Avalovara, de Osmar Lins, escritor pernambucano. Eu fiz os estudos, né, e tive o privilégio de apresentar esse meu trabalho, né, aqui, ó, o sincretismo na literatura, e então eu comecei a aprofundar, né, a história. Depois deste livro daqui, publicado, eu apresentei o meu trabalho no trabalho que é a organização da professora Elizabeth Azim, lá de Brasília, da UNB. Atualmente eu creio que ela já aposentou-se, né? Mas isso começou no ano de 2013. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu até coloquei do lado contrário, né? Isso daqui eu comecei a estudar o palíndromo, né? O que é um palíndromo? É uma palavra, uma frase que você escreve e lê ela da frente para trás e de trás para frente, e ela vai, você lê da mesma maneira, né? Certo? Então, eu fui estudar e para isso conforme eu disse, eu tive o privilégio, a primazia de ter o meu trabalho nesta obra que hoje ela faz parte essa obra, ela já percorre vários países do mundo. Não é a minha obra, que tem 40 escritores, 40 pessoas que estavam defendendo suas teses, né? E então eu fui buscar no Avalovara, que é um livro que também é um enigma, né? E por que eu falei em Lampião? O enigma de Lampião. Ninguém sabe
como o Lampião morreu, né? Isso ficou aí, é um segredo que muita gente quer, então, tenta, né, decifrar. Aos poucos eu vou mostrando esse meu trabalho, certo? Então, eu escolhi neste livro daqui, né, o enigma, que é a espiral e o quadrado. E dentro desse meu estudo, eu verifiquei que aqui nesse palíndromo, né? Aqui é um quadrado e uma espiral, né? E contém o nome de uma cidade e contém uma história bastante interessante, né? Então, a história vem de 200 anos antes de Cristo. A história olha aqui, a espiral, aliás, e o quadrado, que é o enigma do livro. E então eu peguei aqui a parte onde existe a história de uma pessoa, de um grande comerciante da cidade de Pompeia, né? A cidade de Pompeia, né? Esse comerciante chamava-se Pablo Ubônios, né? E Pablo Ubônios, ele quer decifrar esse palíndromo que vem de 200 anos antes de Cristo. Ele não consegue, aí ele era um grande comerciante, né? E ele promete que quem decifrar o palíndromo, ele dá uma fortuna, né? Porque ele era muito rico, né? Então ele tinha escravos, e um dos escravos dele, chamado Loreios, atentai para os detalhes, né? Porque eu vou colocar vários vídeos, aí as pessoas poderão acompanhar, né? Certo? Então, chamava-se Loreios. E Loreios, ávido, no desejo de ser alforriado, de deixar de ser escravo, ele vai estudar esse palíndromo. Tá aqui, o palíndromo. Eu não posso, eu tenho que mostrar, que é para poder vocês entenderem, certo? Ele vai decifrar o palíndromo, né? Aqui, ó, esse palíndromo, aqui, ó, certo? Aí o que é que ocorre? Ele consegue decifrar, né? Só que ele era muito de conversar, assim, gostava de chegar nos lugares, bater um papinho, conversar, né? E ele entra numa taberna, né? E quando chega nessa taberna, ele vê uma jovem linda, né? E ele apaixona-se pela jovem. E o que é que acontece? Antes dele contar o significado do palíndromo para o Pablo Ubônios, que havia prometido que, se ele decifrasse, ganharia uma fortuna e também seria liberto. Aí ele vai ir para, né, aparecer, digamos assim, né, aos olhos daquela jovem bonita, né? Ele vai e conta. Só que a jovem vai e passa o segredo para o noivo. Ela era noiva, ela não queria o Loreios, o escravo, né? E então o escravo, né, ele vai e se mata, né? História interessante, né? Então o Bônios fica sem a resposta dele, né? E depois ele vai ter um sonho, né? E nesse sonho ele acorda com uma cicatriz abaixo do peito, né? E ele não sabe como é que surgiu aquela cicatriz, né? Então ele começa a querer decifrar também essa cicatriz, né? O porquê dele ter dormido e de repente acordar e ver uma cicatriz abaixo do peito. Então esse é um outro enigma, né? Que vai levar
o ricaço, o patrão do Loureiros, que havia se matado, o próprio Loureiros se matou, né? E o Pablo Bones enlouquece e fica perambulando, né? Aí eu estou fazendo algumas ligações da história, né, com o cangaço, o cangaceiro Lampião, né? É uma história interessante que eu vou desenvolver, né, e vou mostrar as relações, as correlações entre a história que é cíclica, que se repete, né? E que ela já ocorreu. Essa história parecida, segundo o Yaakov, né? Ela aparece, é cíclica e apareceu, por exemplo, ele lê a Torá. A Torá é o livro sagrado, né, do Rabino Yaakov, né? Aí, então, ele vai falar justamente por que essas perseguições e por que surge de vez em quando alguns mistérios, né? E ele vai justificar, por exemplo, ele vai falar que a história vem desde a Bíblia Sagrada. Ele fala que está no capítulo 34, em Gênesis, na Bíblia nossa Sagrada dele, é a Torá, a Bíblia dos judeus, né? A Torá, né? Aí ele vai falar que em Gênesis, no capítulo 34, Diná é uma princesa, né? Descendente de Jacó, né? E da tribo de Jacó. E então ele vai fazer essa correlação, que a Diná vai ter um problema, que ela vai ser desvirginada por um príncipe. E que daí começam a surgir as perseguições aos judeus. Então ele fala em Nabucodonosor, nos melequitas, nos gregos, nos romanos, Stalin, nos nazistas, né? Ele vai fazer essa correlação. Nos russos, né? Alemanha, Inglaterra, Grã-Bretanha. Quem quiser assistir ao vídeo do Yaakov, que ele fala por que os judeus são tão perseguidos, né? E eu vou chegar até, digamos, aqui no Brasil, né? Porque neste palíndromo aqui, tem o nome de uma cidade, né? Então, gente, vai acompanhando aí que eu vou mostrando passo a passo para vocês. Provavelmente eu não direi o nome da cidade. Por quê? Porque, como enigma, né, o próprio autor do Avalokitesvara, né, ele não revelou o enigma, ele não revelou o nome da cidade, né? Mas eu também não vou me atrever a falar, apenas que a história vem se repetindo, é cíclica, né? E o porquê desse mistério, né? Que as pessoas tentam, né, descobrir quem foi que executou, quem foi que matou o Lampião. O Virgulino Ferreira da Silva, lá da cidade, antigamente era Vila Bela, hoje Serra Talhada. Eu creio que vai ser um estudo, assim, eu estou levando um tema, né, não para o lado místico, porque, conforme eu disse, eu sempre tenho procurado seguir a linha da psicologia e da psicanálise, mas o próprio Freud foi em Édipo Rei para tentar mostrar a teoria dele, que é o complexo de Édipo, né? Édipo Rei, de Sófocles, né?
E para que nós entendamos algumas coisas, né, nós precisamos também entrar pelo lado da história, e muitas vezes essa história vem de muito tempo, conforme a de Sófocles, né, do Édipo Rei, e conforme a do Yav Yaakov, que foi lá para Gênesis, né, capítulo 34 da Bíblia Sagrada, na Torá. Eu não sei qual é o capítulo, mas ele fala muito bem sobre isso. Então, acompanha os meus vídeos, né? E dia 4 agora, próximo, estarei, se Deus quiser, lá em Nazaré, porque vamos ter a inauguração das placas, onde foram colocadas nas casas para identificar os nazarenos, onde residiram os nazarenos que combateram o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Então, o hino, eu tive assim, a ideia, ou talvez tenha vindo para mim, essa de compor um hino para homenagear os soldados das volantes do Brasil, né? E então esse hino eu já apresentei antes, lá em Nazaré, e agora que vai ter esse mais um outro encontro, né? Gostaria de lembrar para vocês que dia 4, esse encontro, estaremos lá para fazer a homenagem aos nazarenos de Pernambuco, né? E de todo o Brasil também. E eu vou mostrar como surgiu o hino também, como é que esse hino veio para mim, até a forma, a palavra para contar a história da nossa gente, de nosso povo, de Nazaré do Pico. Aguardando por você lá em Nazaré, dia 4 agora, teremos as comemorações para mostrar, né, que aqui eu coloco aqui, a cidade e o seu nome, é claro, um sol, um dia mais claro e mais sol e mais dia do que tem em Nazaré, né, sertão de Pernambuco, tá aqui já, ó, colocada aqui, né? Mas essa frase daqui, gente, ela não é minha. Ela está neste livro daqui, no Ava Louvarava, que é Louvará, de Osman Lins, escritor pernambucano. Então é por aí, vamos contar a história dos nazarenos, que está também atrelada, né, em parte, a o nômade Virgulino Ferreira da Silva, né? Porque ele era tão desvairado, porque ele não tinha sossego, ele era impaciente, muito embora muita gente diga que ele era calmo, ele não tinha, ele não tinha uma casa para morar, né? Então, por hoje eu vou ficar aqui, mas eu vou prometer a vocês que eu vou colocar mais vídeos. Acompanhe o meu canal, dá o like, porque toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberão aquele clique, né, como se diz, que eu pus um vídeo e vocês acompanharão a história e a gente vai fazer a correlação, né, desse grande enigma, né, e quem sabe, possamos entender como o Virgulino foi morto, né? Aí a gente vai tentar, vamos tentar. Não prometo revelar,